para começar a falar em justiça. Falar sobre justiça sempre foi difícil. Falar sobre justiça é muito difícil. E é muito difícil falar sobre justiça nos tempos atuais também. Mas falar sobre justiça é difícil porque não há um consenso sobre o que seja justiça e muito menos um consenso sobre o que significa fazer justiça, o que significa praticar a justiça numa sociedade. O especialista Michael Sandel, professor da Universidade de Harvard, esteve aqui em São Paulo na semana que passou, fazendo palestras sobre esse tema e falando sobre essa dificuldade de se construir um consenso a respeito de justiça. Ele cita 3 visões, e essas 3 visões são antagônicas, são visões que, quando implementadas na sociedade, geram entre si algum tipo de antagonismo. Quais são essas 3 grandes noções a respeito de justiça? Ele diz: fazer justiça, para alguns, é oferecer o melhor benefício ao maior número de pessoas. Já para outros, fazer justiça significa respeitar a liberdade e o direito que cada pessoa tem de dispor da própria vida como quiser, como bem entender. E para outros, fazer justiça significa ajudar as pessoas a agirem de acordo com a moral e a agirem de acordo com a virtude. E moral e virtude, obviamente, estabelecidas socialmente. Talvez o campo mais fácil para a gente entender como esses antagonismos se dão no que diz respeito à compreensão da justiça seja o campo das políticas sociais, especialmente das políticas de cotas que são praticadas hoje no nosso país. Se a sua visão a respeito de justiça privilegiar o conceito de indivíduo, privilegiar a liberdade e o mérito, eu tenho quase certeza, não é 100%, mas eu tenho quase certeza que você terá uma opinião desfavorável ao sistema de cotas. Mas se a sua visão de justiça privilegiar o ideal de igualdade, de compensação social, a reparação de prejuízos históricos a determinados grupos, eu tenho quase certeza, quase 100% de certeza que você será favorável ao atual sistema de cotas, no modo que ele tem sido praticado no nosso país. Obviamente, eu não quero utilizar esse tempo e o espaço do púlpito para debater teoricamente estes assuntos e para especular a respeito do que seja justiça. Então, apenas para registrar, em primeiro lugar, é difícil falar sobre justiça por isso, porque não há um consenso na nossa sociedade, não há um consenso ao longo da história do pensamento jurídico e filosófico sobre o que realmente seja fazer justiça. Em segundo lugar, é dificílimo falar sobre justiça nos dias atuais porque nós vivemos um período de grande tensão social. Isto complica muito as coisas. Você deve ter acompanhado a notícia triste, lamentável, há cerca de um mês, talvez um pouco menos ainda do que isso, no Guarujá, uma mulher chamada Fabiane Maria de Jesus foi linchada. Fato terrível, que chocou o país, chocou a opinião pública. Em tempos como este, tempos de tensão social, com manifestações, protestos, é muito difícil falar sobre justiça e é difícil porque em tempos de tensão social, de efervescência social, como esse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas tendem ao radicalismo, tendem a exagerar a sua opinião e tendem a condutas que também são exageradas. Por isso, num tempo como esse, se requer muita ponderação e muita tranquilidade. Nos meses de junho e julho, nós examinaremos este tema, justiça e paz. Mas eu queria fazer uma observação importantíssima para você. Nós examinaremos esse tema sem preconceitos. Sem preconceitos. O que isso significa? Significa que eu quero convidá-lo a orar pelo nosso país. Se você já faz isso, ótimo. Se você não ora sistematicamente pelo nosso país, eu quero convidá-lo a orar sistematicamente pelo nosso país, pelas suas instituições, pela nossa população. Mas
que significa falar sem preconceito. Significa que nas nossas observações nós seguiremos o critério bíblico e o critério pastoral. Ou seja, o tema será tratado do púlpito não pró-governo ou anti-governo, nem anti-manifestação ou pró-manifestação, anti-protesto ou a favor de protesto. Isso pelo seguinte: nós não assumiremos posições de direita ou de esquerda. Sabe por quê? Porque o texto bíblico, o cânon do Novo Testamento, já tem quase 2000 anos. O texto do Antigo Testamento já tem mais do que isso, ou seja, aquilo que a Bíblia fala a respeito de justiça precede, antecede em muito as posições políticas atuais que nós enxergamos na nossa sociedade. Por isso nós conseguimos olhar para o texto bíblico, proclamar aquilo que o texto bíblico diz, sem nos prendermos a esta ou aquela corrente, a esta ou aquela situação política. O ponto de partida que eu escolhi para compartilhar com vocês nesta manhã, nesta série de mensagens, é a justiça diante de Deus. Os personagens que povoam as páginas da Bíblia tinham uma grande preocupação no que dizia respeito à justiça. Como eu posso ser justo diante de Deus? O que Deus quer da minha vida? A justiça nessa dimensão interior, nessa dimensão pessoal, nessa dimensão íntima da personalidade, é a grande preocupação dos personagens que aparecem na palavra de Deus. Nos nossos dias há um clamor por justiça nas ruas, mas sempre que eu vejo este clamor, essa manifestação por justiça, eu inevitavelmente me pergunto: será que alguém nesse grupo está se perguntando, será que eu sou justo diante de Deus? Eu sou justo perante Deus? Será que é isto que Deus quer da minha vida? O que é que Deus requer da minha vida? É esta preocupação que eu quero examinar com vocês. E por isso nós chegamos ao texto que nós lemos na abertura. Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos, foi muito claro ao dizer-lhes: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus. Mas afinal de contas, como era a justiça praticada pelos escribas e fariseus? Nós sabemos que eles representavam um grupo que praticava a religião judaica com extremo rigor. No Novo Testamento nós temos algumas pistas, em poucas passagens, nas quais eles são mencionados e o comportamento, a conduta deles é mencionada. Eu vou ler para vocês, e vocês podem acompanhar a leitura na tela, algumas poucas passagens que são conhecidas, mas nos ajudam a lembrar a respeito do que Jesus estava falando. Primeira passagem, Mateus 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Outro texto, fariseu e o publicano. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Uma terceira passagem. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E disse-lhes, neste caso Jesus, ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. E a última passagem do Evangelho de Mateus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Estas 4 passagens são suficientes para que nós possamos caracterizar, para que possamos extrair as características da justiça praticada pelos escribas e fariseus. Em primeiro lugar, ela era exibicionista. Ou seja, eles faziam, praticavam
para serem vistos pelos homens. Esta é a frase que sintetiza o comportamento dos escribas e fariseus. Veja bem, Jesus não proíbe que façamos boas obras publicamente. O que Jesus proíbe, o que ele condena, é que as obras sejam feitas apenas com a finalidade de se obter publicidade, de se obter algum ganho para nós, ou seja, algum tipo de louvor humano. É isto que Jesus condena. Certa ocasião, um pastor, meu amigo, contou-me que numa reunião da igreja, aliás, uma assembleia semelhante a que nós teremos, uma senhora, a certa altura, pediu a palavra e fez a seguinte observação de modo enérgico na assembleia. Reverendo, disse ela, eu não vi em lugar nenhum o registro que eu sou a doadora do vinho para a Santa Ceia. E prosseguiu, não que eu queira que vocês saibam disso. Não que eu queira, apenas para registrar. A justiça dos fariseus era uma justiça exibicionista. Segundo lugar, ela era comparativa. O exemplo é o do fariseu e do publicano. Eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. É curioso que mesmo nas prisões, este sentimento farisaico ainda persiste. Ilustro isso para você citando o fato conhecido, que muitos criminosos em algumas prisões executam outros criminosos porque julgam que o tipo de crime que aquela pessoa cometeu é inaceitável ali dentro da prisão. Ora, o que aqueles criminosos estão dizendo para si mesmos e para as outras pessoas? Nós somos maus, mas nós não somos tão maus quanto esse indivíduo que nós acabamos de matar. Ele é muito pior do que nós, por isso nós eliminamos a vida deste homem. Justiça comparativa é justiça relativa, e justiça relativa é injustiça, na verdade. Em terceiro lugar, a justiça dos fariseus era incoerente. Jesus disse que, jeitosamente, eles rejeitavam o mandamento de Deus para praticarem a própria tradição, a tradição que eles haviam escolhido e que lhes agradava. O famoso jeitinho brasileiro talvez seja mais antigo, e talvez nem tenha sido inventado aqui no Brasil. Eles já tratavam com um jeitinho para desobedecerem à lei de Deus. Como eles faziam isso? O texto de Marcos 6, que é o texto que nós lemos, parte dele, conta-nos que Jesus disse aos fariseus que, para evitar o compromisso de ajudar financeiramente os pais envelhecidos, eles usavam um expediente que era consagrar os seus bens ao templo, e com isso eles diziam, pai, mãe, eu não posso ajudá-los, porque todo o meu recurso, todo o meu dinheiro foi consagrado ao templo. Mas ele usava isso, ele dispunha desses recursos e assim, jeitosamente se esquivava de cumprir o mandamento da lei, que é honrar pai e mãe. Sintetizando, então, eu posso dizer para você o seguinte, o grande erro dos escribas e fariseus no que se refere à justiça, era o de tentar fazer o que a lei de Deus mandava, mas sem ser o tipo de pessoa que Deus desejava que eles fossem. E sempre que alguém entra por esse caminho, o caminho de tentar fazer aquilo que Deus manda, mas sem ser o tipo de pessoa que Deus deseja, a hipocrisia acaba sendo o resultado. E essa era a prática na vida dos escribas e fariseus. Por isso Jesus, olhando para os fariseus, mais de uma vez ele disse para eles, fariseus hipócritas, fariseus hipócritas. Mas a questão que fica é a seguinte, que talvez esteja preocupando você, como é que nós podemos exceder a justiça dos escribas e fariseus? Afinal de contas, eles sofriam essas críticas, mas eles observavam rigorosamente muitos aspectos da religião judaica. Como exceder a justiça dos escribas e fariseus? Veja comigo Mateus 5,48. Diz assim, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Se você aspira coerência, se você aspira realmente ser uma pessoa boa e justa diante de Deus, você deve examinar-se perante Deus. E o padrão pelo qual a sua justiça, a sua conduta deve ser medida é o padrão de Deus. Não é como fez
o fariseu diante do publicano ou referindo-se às outras pessoas. Nós nos examinamos diante do absoluto, e o absoluto é Deus, o absoluto é a lei de Deus e não o relativo, ou seja, outro ser humano, outra pessoa. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando nós falamos em justiça, nós não podemos falar comparativamente, ou seja, você não é chamado a comparar-se ao político que foi preso, você não é chamado a comparar-se em termos de justiça àquele pessoal que saqueou uma loja lá no Nordeste, ou várias lojas no Nordeste, ou ainda aquelas pessoas que estavam no linchamento. Não é esse o padrão de justiça, não é essa justiça relativa a qual nós devemos nos comparar. O nosso padrão de justiça é absoluto, é perfeito, é Deus. E o que é que Deus exige de nós? Uma vida perfeita. Essa é a exigência de Deus e é diante dele que nós devemos nos examinar. Mas o fato de não ser uma pessoa como esta ou aquela, quando nós nos comparamos, como o fariseu fez, não significa que você seja a pessoa que Deus deseja que você seja. Ou seja, é diante de Deus que nós devemos examinar a nossa consciência. Mas o que é que acontece quando você faz isso? Quando você desvia o seu olhar dos seus pares e você se examina diante de Deus. Você sabe qual é o resultado? Isaías 64. Veja comigo a passagem. Somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Isaías 64, 6. Muitas vezes uma imagem fixa melhor um conceito do que muitas e muitas palavras. E a imagem que eu quero usar para ilustrar esse versículo é a seguinte. Talvez você não saiba, mas quando o planeta Terra, o nosso planeta, é visto do espaço, quando ele é visto do espaço, as grandes diferenças topográficas desaparecem. E proporcionalmente, o planeta Terra, quando visto a uma grande distância do espaço, é mais liso do que uma bola de bilhar. Ou seja, a grandeza do Everest desaparece, as profundezas do Oceano Pacífico também desaparecem e o planeta se transforma em algo tão liso quanto uma bola de bilhar. Isso ilustra o que nós estamos dizendo a respeito de justiça, o que esse texto diz. Há alguns que dizem para si mesmos: eu sou um Everest de justiça, eu sou um gigante em matéria de justiça. E há outros que talvez se considerem um abismo tão profundo quanto o abismo que há no Oceano Pacífico, quando o assunto é justiça. Mas quando nós somos olhados, e quando nós somos vistos, e quando nós comparecemos à presença de Deus, essas distâncias diminuem, essas distâncias são minimizadas e não se tornam tão importantes quando vistas na perspectiva humana, na perspectiva nossa sobre o planeta Terra. É isso que o salmista diz no Salmo 53 e que foi lembrado pelo apóstolo Paulo em Romanos 3,10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Quando nós olhamos para a humanidade em matéria de justiça, a resposta é esta: não há justo, nenhum sequer. Ou o que diz Tiago, no 2º capítulo, versículo de número 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, ao examinar-se diante de Deus, se você falhou em um ponto, você é culpado. Tão culpado quanto aquele que quebrou todos os mandamentos, que desobedeceu todos os pontos da lei. Isso faz com que a lei seja comparada para o cristão a um espelho. O espelho serve para quê? Dentre outras coisas, para que você olhe nele e veja como está o seu rosto. Se o seu rosto estiver sujo, você precisa limpar o seu rosto. E para limpar o seu rosto, você precisará de água. O espelho tem o poder de mostrar a sujeira no rosto, mas ele não tem o poder de limpar o seu rosto. É isso que a lei de Deus faz. Quando nós nos examinamos perante a lei de Deus, nós entendemos a nossa situação, que nós precisamos da ajuda de Deus para que venhamos a atingir o padrão de justiça estabelecido por Ele. John Bunyan, autor do conhecidíssimo livro O Peregrino, ele faz a seguinte observação
a respeito da lei. Nós temos o texto. O homem que não sabe a importância da lei, não sabe a gravidade do pecado. Aquele que não sabe a gravidade do pecado, não pode saber a importância do Salvador. Olhar para o espelho da lei e saber que você quebrou a lei, faz com que você perceba quão grave é o seu pecado, e que você precisa de um Salvador, e que você precisa do Salvador, Jesus Cristo, para limpar a sua vida, para limpar a sua alma de todos os pecados e para livrá-lo da culpa. Quero terminar essa meditação lembrando um último texto bem conhecido, texto de Romanos 8:3, mas eu quero lê-lo com você na versão da Bíblia Viva, que é uma espécie de paráfrase, de tradução na nossa linguagem, de facilitação para a nossa compreensão. Diz assim o texto, está aí na tela: não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente, a fim de nos salvar. Ele enviou seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício. A primeira coisa que você precisa para exceder a justiça dos escribas e fariseus é reconhecer e dizer: eu sou injusto, eu sou injusto. E a nossa injustiça não é uma questão quantitativa, de mais pecados, menos pecados, de ser mais injusto ou menos injusto, mais justo ou menos injusto. Ela é qualitativa, ou seja, nós não conseguimos atingir o padrão de Deus, nós não alcançamos o padrão que foi estabelecido por Deus. A meu ver, o fracasso da moralidade secular contemporânea consiste em dizer: nós queremos uma sociedade justa, mas a justiça interior não nos interessa. Nós queremos que a sociedade seja justa, mas a justiça diante de Deus é um assunto irrelevante. Este é o fracasso da moralidade contemporânea na sua busca por justiça. A segunda coisa para exceder a justiça dos escribas e fariseus é a entrega do controle da sua vida para Deus, nas mãos de Deus. E nós fazemos isso por meio do arrependimento e da aceitação da graça de Deus. Nós nos arrependemos não só dos nossos pecados especificamente, mas nós nos arrependemos da nossa condição de pecadores diante de Deus. Isso é muito mais profundo e muito mais sério, e aceitamos a graça oferecida por Jesus. É para isso que nós temos o cartão de decisão no banco, para que ele seja um marco na sua vida. Se você tomou uma decisão, arrependeu-se, entendeu o plano da salvação, use este cartão para assinalar esse momento que será um marco na sua vida, um marco transformador na sua vida. Pode parecer paradoxal, mas o primeiro passo para começar a ser realmente uma pessoa boa é reconhecer: eu sou uma pessoa má. Esse é o primeiro passo, é o passo sincero para uma transformação verdadeira. O primeiro passo para ser justo no reino de Deus, para exceder a justiça dos escribas e fariseus, é dizer: eu sou injusto, irremediavelmente injusto, eu sou fundamentalmente injusto. Esse é o primeiro passo. Termino dizendo para você, pelo fato de justiça ser um assunto tão sério, é que eu insisto com vocês nesta primeira mensagem. Nós precisamos, à luz da Bíblia, começar a refletir sobre justiça nessa dimensão pessoal, nessa dimensão interior, nessa dimensão íntima, ou seja, cada um de nós diante de Deus. Que Deus o abençoe. Amém.